Olá, amigo do campo! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, como de costume, né, na segunda-feira é publicado as condições das lavouras lá nos Estados Unidos e a gente tem aqui um resuminho para mostrar para vocês. Então, ontem saiu aí do milho e da soja, né? E basicamente o milho piorou um pouquinho. A gente tinha na semana passada 74% das lavouras em uma condição de bom e excelente. E agora a gente tem 72%, uma variação negativa de 2%, né? Porém, bem acima ainda do ano anterior. E lembrando, o ano anterior produziu aí 390 milhões de toneladas. Se eu não me engano, foi esse o número, tá? Vou conferir e trago para vocês. Mas enfim, estamos aí bem acima do que era ano passado, que era de 55%. Então, bons e excelentes aqui para o milho, realmente muito bom. Já não regular, a gente tivemos também uma melhora aqui. Regular na semana passada estava em 21%, foi para 23%. E acima também, né, do ano anterior. Então, assim, pessoal, a princípio que a gente tem um clima realmente bom lá para os Estados Unidos, qualidades das lavouras estão muito boas. E se no ano passado que não estava tão bom, no caso da safra passada, não estava tão bom, eles produziram praticamente 390 milhões de toneladas de milho, você imagina agora, né? Então esses números aqui eles acabam trazendo um pouco de peso para as cotações do milho lá nos Estados Unidos, porque tende a ter uma sobre-oferta. Já aqui para a soja, a gente teve de bons excelentes saindo de 72 para 70, a mesma coisa do milho, né? Menos 2%, também muito acima do ano passado, da safra passada no caso. 54% era o número referente ao ano anterior. De regular, a gente saiu de 24 para 25, então melhorou 1% aí das lavouras. Tem alguns lugares que chamam a atenção para a soja, como por exemplo Illinois, que a condição piorou e a princípio tem a ver com a parte mais fria, né? Então isso atrasa um pouco o desenvolvimento das lavouras, enfim, a gente acaba vendo um pouco mais de preguiça da parte vegetativa da planta, né? Na parte de óleo, pessoal, aqui em gráficos, o que a gente tem? Mercado lateralizado, tá? Aquele esquema, né? Acima de 44 e 20 pode demonstrar algum tipo de força, abaixo dos 42 e 60 também mais força negativa. A princípio aqui não tem um rumo claro o mercado de óleo de soja, tá? A gente vê esse gapzão aqui, né? Basicamente negociou um dia aqui a 11,90 e no outro dia estava lá em 11,49. Já expliquei para vocês, isso aqui é colagem de contrato. O que significa? Que o contrato anterior de julho estava sendo negociado a um preço mais caro do que o contrato lá na frente, tá? Isso aqui não é muito comum, porque geralmente a gente tem a taxa de juros embutida no preço, tá? Então, se a gente tem esse descolamento de preços entre o que está na bola da vez e o próximo, quer dizer que quem está comprando está precisando comprar mais agora ou entende que lá na frente vai ter mais oferta e vai ficar mais fácil de comprar e acaba pagando menos. Então é mais ou menos isso que a gente vê aqui no cenário da soja. E hoje a gente está falando uma soja 11,33 para agosto, tá? Se eu não me engano é agosto esse contrato. Deixa eu só confirmar aqui qual que ele está pegando. Para isso a gente volta aqui, dá uma olhadinha nos contratos. Isso mesmo, acredito que seja 11,32. 11,49. Não. Pode ser que seja então o setembro. 11,28. Ué. Novembro? Talvez. Então, aqui o contrato que a gente observa, ele é contrato futuro e ele vai colando, né? Como eu comentei com vocês. Então, um pouco pior ainda porque ele está jogando lá para novembro. Então, faz sentido, né? Então, a perspectiva realmente entrando a colheita aí dos Estados Unidos, faz sentido a gente ter um preço tão descolado, né? 60 centavos por bushel de diferença, né?
Então esse contrato perpétuo aqui ele está pegando, eu acredito, por volume de negociação, tá pessoal? Então ele não pegou nem o agosto. O agosto costumeiramente ele tem um volume de mercado menor, né? E o setembro também não. Então o mercado pulou do julho para o novembro aqui no contrato futuro, tá? Então sempre que eu estiver olhando aqui eu vou estar falando do contrato lá na frente. A mesma coisa aqui para o farelo de soja, tá? Então ontem ele caiu 2,22%, hoje sobe 0,8% e o mercado vem aí para testar o topo anterior que havia rompido na casa dos $345 por tonelada curta. Trigo vindo em direção também naquele ponto dos $6 por bushel, que já havíamos comentado, né? Ponto bem relevante aqui, caso venha a perder, o mercado pode voltar lá para casa dos 5,56 aproximadamente. Milho também parecia que ia, né, pessoal? Parecia que ia aqui no contrato de Chicago, mas na sexta-feira deixou uma barra de queda de 1,85%. Segunda-feira caiu mais 1,39% e hoje vem estável aí subindo 0,56%, mas novamente dentro daquela lateralização. Então, mercados de commodities estão difíceis, bem difíceis de operar aí. Sempre parece que vai ter algum movimento explosivo e acaba que não, né? Mesma coisa para baixo, então o mercado acaba projetando muitos sinais falsos aí, mas trabalha dentro de uma certa estabilidade, né? Aqui no Brasil, mesma coisa, o mercado parecia, depois de ter rompido o 57, que ia cair muito, voltou para dentro do 57 ao 60 ali. Parecia que ia testar os 60, acabou caindo, está no 57 novamente. Ontem mercado julho caiu 0,83% e o setembro caiu 1,27%. Mesma coisa para o mercado em setembro aqui, tem uma lateralização que vai de 60 ao 63, está trabalhando com uma diferença de uns R$3 por saco mais ou menos, mas não tem uma direção clara, né? Óleo de palma caiu no dia de hoje 1,6%, também lateralizado, nada a comentar aqui. Óleo, no caso do petróleo, a gente viu subindo, fez também um rompimento bem interessante na casa dos $77 por barril, acabou andando $4 abaixo desse patamar e depois disso voltou, né, pessoal? E comentei que quando voltou aqui para dentro, a perspectiva é que viesse testar a casa dos $81 e a princípio é o que o mercado vem fazendo, tá? Ontem subiu 2,39%, indo em busca aí dos $81 por bushel. Dólar contra as principais moedas do mundo vem subindo, né, nos últimos dias. Sexta-feira subiu 0,26%, na segunda caiu 0,18% e hoje vem subindo 0,19%. Aqui no Brasil, o dólar se mantém muito forte. Comentei com vocês que tinha atingido uma área de objetivo. No dia seguinte acabou caindo, né, realizando um pouco desses lucros e depois vem subindo, né? Então a gente teve sexta e segunda-feira aí em alta. Inclusive ontem subiu 0,83%. O mercado fechou a 5,42, tá? Patamar bem forte. A gente não via esses números não trabalhava lá desde janeiro de 2023, tá? Então, o mercado bem forte aqui no dólar. Caso venha a ganhar essa região, a gente tem uma linha de referência passando por aqui também. Tem muita coisa aqui, tá, pessoal? Mas, a princípio, caso o mercado venha a romper, a gente teria um alvo ali na casa dos 5,49 a princípio, tá? O mercado, inclusive, pode um pouco mais além, que daria 5, que a gente tem esse topo marcado aqui, seria a nossa referência, 5,52, tá? Seria isso para o mercado de dólar, fato que ele está muito forte mesmo. Estados Unidos também, assim como o dólar aqui no Brasil, segue forte. Ontem a gente teve mais uma renovação de máxima histórica, não canso de dizer isso, né? Vem acontecendo frequentemente nos mercados de lá, né? Subiu 0,8%. E também tivemos uma alta de 1,22% para a Nasdaq, enquanto aqui no Brasil, mais um dia de queda, tá?
caiu 0,44% aqui no Brasil. Brasil, a parte do mundo aí, né? Basicamente temos questões políticas afetando, governo gastando muito, não tem planos de gastar menos, não tem nem falas de que vai gastar menos, né? E sim ao contrário, de que precisam arrecadar mais. E já não tem mais muito da onde espremer, então fica difícil o contribuinte empurrar a carreta, porque está acabando as forças, né? Então isso vem preocupando o mercado. E outra coisa que preocupa é que esse é um ano eleitoral. Então a gente tem o governo tentando conquistar mais e mais cadeiras, mais prefeituras e... Enfim, como é que você faz, né? Aqui no Brasil é costumeiro, você acaba pagando, acaba custeando, acaba fazendo shows, enfim, muitas e muitas coisas que saem caro e acabar gastando mais. Então, a princípio, como é que o governo vai parar de gastar tanto se a gente entra num momento histórico assim, sazonal no caso, né? Onde é costumeiro se gastar mais. Então, a princípio, o déficit zero fica para trás, né? Ninguém acreditava nisso mesmo, mas agora fica mais crachado ainda, né? Que a gente não vai conseguir fechar as contas no positivo. Resta saber aí quanto no negativo vão fechar as contas, né? Enfim, mundo. Ásia e Pacífico fecharam no positivo, com exceção de Hansen, que fechou com 0,1 de queda. Europa se recuperando das recentes quedas, sobe, mas sobe pouco, não é uma alta muito consistente. Quem sobe mais aqui é a Itália, que sobe 1,05%, mas as demais ficam na casa de 0,3% de alta, nada demais. Estados Unidos também estável no momento, então sem uma direção muito clara, mas com viés um pouco mais positivo para as bolsas. Brasil também já caiu bastante, pode ser que volte um pouquinho, né? Mas minérios subindo 0,24, não ajuda muito a Vale, e o petróleo no momento 0,06, então bem estável. Difícil de dizer, hein, pessoal? O dólar mais forte. Abertura neutra, tá? Para a bolsa aí. Pode ser que abra assim com um pouquinho de alta, mas não tem nada que consiga manter uma alta muito forte, né? Então, a princípio, alta para a bolsa e alta para o dólar nessa abertura de hoje. 9h30 da manhã, na nossa agenda, temos núcleo de vendas do varejo lá nos Estados Unidos. É um dado que é importante, tem muito a ver com a inflação e pode mexer com a perspectiva de quantos cortes de juros veremos lá nos Estados Unidos. E também temos o índice cheio, né? Vendas no varejo aí total, 9h30 da manhã. Fora isso, pessoal, não tem mais nada de tão relevante assim na nossa agenda. Então, um grande abraço, não se esqueça, deixe seu like, curta esse vídeo, se inscreva e deixe seu comentário. Você acha que tem que ser mais curto, mais longo? Temos aí aproximadamente 12 minutos. 12 mais 1, né? Para não dizer aquele número.